Nós agradecemos a oportunidade de estar aprendendo a Tua Palavra, estar aprofundando nos Teus ensinamentos, meu Pai. Nós pedimos que o Senhor abra nossos corações, nossas mentes, para estarmos aprendendo de Ti e estar absorvendo os ensinamentos que estão sendo trazidos aí pelo TNews, que ele seja essa via de comunicação do Teu coração com o nosso. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Tá com o Senhor, TNews. Apareceu para todos aí? Apareceu. Beleza. Então tá ok. Boa noite a todos. Deus abençoe. Vamos falar sobre Cantares de Salomão. Não é um livro de fácil compreensão devido a figuras de linguagem, né, que existem no livro. Mas é um livro muito rico e tem ensinamentos preciosos para a nossa vida. Vamos focar nos aspectos gerais, né, da carta, mas é do livro. Houve um equívoco aqui. E a aplicabilidade dos princípios do livro. A localização é Israel, o contexto é de Israel, como a Bíblia toda é de Israel. É um mapa só, uma localização geográfica. O título do livro, Cântico dos Cânticos, Shir Hashirim, quer dizer o maior cântico, e nós conhecemos também por Cantares de Salomão. Então, os títulos que é dado a esse livro. Agora a gente vai ver apenas um vídeo pequeno, de 3 minutos, do capítulo 1. Por que é esse vídeo? Qual é a intenção dele? Mostrar a dificuldade que é a interpretação desse livro, porque ele é um cântico. Ele era entoado, ele era recitado, então, e nós trazemos para a nossa língua como um livro normal. E não é, ele é um cântico. Então aí tem toda uma linguagem poética no livro e torna difícil a nossa compreensão devido à diferença cultural que existe. Então, só para vocês entenderem como que é Cântico dos Cânticos. Às vezes a gente lê, vê aquelas histórias lá, do relacionamento do homem e da mulher, e a gente quer entender aquilo ali como se fosse um livro normal. E não é, ele é um cântico, ele é um poema de amor. Só para vocês entenderem como que ele funciona. Shir Hashirim Aleph. שיר השירים אשר לשלמה ישקר עם נשיקות פיהו כי טובים דודיך מגן לריח שמניך תודי שמן תורה כשמך על כן עלמות העדות מושכני אחריך מרוצה, הביאני המלך חברה, נבילה ונשלחה, נזכירה תודך מיין, ושרים אהבוך, שחורה אני ונבה, בנות ירושלים, כעולה כדר יריעות שלמה. אל תראוני שאני שחרחור, ששזפרתי אשם, ונעימי יחרו בי, צמו בי, לא תראה את הכרמי, כרמי שלי לא נטרתי. אגידה לי שאהבה נפשי לך תרביץ בצהריים
شلما هيك عديا على عبري حبيبي لما تدعي ما حد يفعل النفس سيرا بعيد قرعي الجدي تاي حامي النوت مسو ساتي بريخوي برعو دمتي خرايتي نابول حياني خطري صبريخ بحري طوريزا معاسنا عين تكاسي عشان بلغشكم يرجينا pero amor dodi del shatayali escola converdo echne akedi inah yafaya inah yafedodi aman أحسن وعننا كرس بدل أرزي رأيتني برسي Então, a gente viu como que é difícil devido à linguagem metafórica, um grande número de hipérbole, comparações. Então, ele não é um livro comum para nós interpretarmos da forma como nós fazemos com os outros cursos da Bíblia. A literatura poética, ela aparece em toda a Bíblia, mas especificamente nesse livro, ele é todo poético. Então, e às vezes a gente quer lê-lo, entendê-lo como se fosse um texto em prosa. Então, aí já é a dificuldade. A autoria, ela pode ser atribuída a Salomão ou para Salomão. A gente vai ver logo aqui à frente, tem uma preposição em que alguns autores entendem que foi Salomão que compôs, outros entendem que foi composto, esse hino foi composto para Salomão. O tema é o amor conjugal, o amor entre um homem e uma mulher, um casal. A data, 960, aproximadamente 960 a.C. O propósito, ressaltar a origem divina da alegria e dignidade do amor humano no casamento, ressaltar que a sexualidade humana e o casamento podem ser puros, sadios e nobres, como prevê lá em Hebreus 13:4, que o leito seja sem mácula. Contrapor o conceito cristão sobre o sexo, que nega o valor positivo do amor físico e normal no ato conjugal. A igreja hoje está libertando disso. A gente percebe que existe uma abertura maior para esse tema dentro da igreja hoje. Mas esse tema dentro da igreja, relação com casal, relação sexual, isso era um tabu. E agora que, com essa abertura, que a igreja está entendendo que essa questão também é um desejo de Deus. É onde o relacionamento se completa. E o sexo foi, ele devidamente, dentro das orientações bíblicas, dentro do casamento, ele foi feito não só para a procriação, mas também para o deleite do casal. Então, isso durante muito tempo foi um tabu dentro da igreja. Não se falava sobre isso e existia uma série de bloqueios a respeito desse tema. É inquestionável a relevância da mensagem de Cantares para os nossos dias, pois além de apresentar o padrão de amor que Deus criou para ser desfrutado entre um homem e uma mulher, conforme seu plano delineado nas Escrituras,
estimula a obtenção, o desenvolvimento e a proteção desse amor. Então é um tema importantíssimo e que muitas vezes ele é deixado de lado. Normalmente se fala no relacionamento de homem e mulher quando tem os encontros de casais. E mesmo assim o enfoque normalmente é em cima de problemas. Mas não dá essa conotação da beleza desse relacionamento. A nossa cultura ela é muito diferente da cultura oriental. Então, os nossos padrões de comportamento, de lidar com essas questões, são muito diferentes. E nós queremos adaptar a nossa vida dentro da palavra. E é exatamente o contrário, né? Deus quer que Ele seja Senhor e que a nossa vida seja pautada dentro dos princípios bíblicos. E os princípios bíblicos vão chocar com os valores do mundo. As divisões do livro, nós temos o título, está lá no capítulo 1, versículo 1. Nós temos uma fase de namoro que vai do capítulo 1, versículo 2 ao 3, 5. Depois nós temos a procissão para o casamento, vai de 3, 6 até o 11. A consumação do casamento, de 4, 1 a 5, 1. Depois nós termina a lua de mel em 5, 2 a 6, 13. O casamento se aprofunda em 7, 1, 8, 4. E a maturidade do amor, que é o último capítulo, de 8, 5 a 14. Personagens principais, os principais personagens do livro de Cantares. Nós temos a figura central de Salomão, nós temos a Sulamita e as filhas de Jerusalém. É onde se desenvolve o diálogo entre esses três personagens no decorrer do livro de Cantares. Como eu disse no início, nós temos, talvez aí venha a dificuldade, né, de entendermos o livro de Cantares pela quantidade de metáforas, de verbos, figuras de linguagem que estão presentes na literatura. Mas isso é absolutamente normal, considerando que é um poema. É um poema que era recitado e cantado, então é absolutamente normal. Nós, talvez na cultura ocidental, não estamos muito acostumados com esse tipo de literatura. Mas na cultura judaica, isso era muito comum. Por ser um povo muito festeiro, né, e a Bíblia narra as várias festas que o povo judeu tem, e algumas delas eram obrigatórias e são celebradas até hoje, isso era normal para eles, essa questão da musicalidade, da poesia e tudo mais. Então nós temos aí a égua, né? As éguas, por exemplo, da égua, da pomba, das cabras, dos lírios, das gazelas, da rosa. Vai aparecer também o gamo, que é esse tipo de animal com esse chifre. A liteira, talvez as pessoas nem sabem o que é liteira. Eu peguei um modelo, não quer dizer que era esse da época de Salomão. Esse aí, o modelo é um modelo pequeno, ele pode ser maior, onde cabe 2, 3, 4 pessoas. Ele pode ser transportado por escravos, pode ser transportado por animais. Então, eu só coloquei esse modelo, essa imagem, para vocês entenderem. Quando fala no livro lá, vem subindo a liteira de Salomão, aí as pessoas vão assim, mas o que é isso? Quer dizer, são coisas que estão muito fora da nossa cultura e da nossa realidade. Características especiais. É o único livro da Bíblia que trata exclusivamente do amor, especificamente conjugal. Em outros textos, tanto do Antigo
Antigo como do Novo Testamento, há alguma abordagem nesse sentido. Paulo, em Efésios, ele fala sobre isso, faz uma comparação do relacionamento de uma mulher com a igreja, mas um livro com características específicas é Cantares, nesse relacionamento de amor conjugal. É uma obra-prima incomparável da literatura, repleta de linguagem imaginativa que retrata a emoção, poder, beleza do amor romântico e conjugal do povo de Deus nos tempos vivos. Então, assim, muito distante da nossa realidade, da nossa cultura. É um dos poucos livros do Antigo Testamento que não faz referência direta no Novo Testamento. E aí nós vamos ver logo à frente que vai ter um problema. Porque normalmente o Antigo Testamento, ele faz referência no Novo e ele vice-versa. Como esse livro ele não tem essa característica, muitas vezes eles forçam a interpretação para dar esse contexto de Antigo e Novo Testamento. É interessante que o nome de Deus não aparece no livro, mas a inspiração divina permeia o livro, principalmente nos símbolos e nas figuras. Eu coloquei em amarelo o versículo 8, capítulo 8, versículo 6, porque eles interpretam esse texto, alguns teólogos interpretam esse texto como sendo, fazendo referência a Deus. Está lá em 8,6, fala assim: duro como a sepultura, o ciúme, e as suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. Então eles forçam esse texto para falar que está falando sobre Deus, mas na realidade está falando sobre o ciúme. É uma característica do ciúme, né? Mas quem for ler alguns comentários sobre Cantares, alguns autores, forçando um pouco o texto, vão falar que essa expressão vai se referir a Deus, mas eu não vejo dessa forma. O livro traz a expressão filhos Romor, que pode ser traduzido de duas formas: de Salomão ou para Salomão. Portanto, a preposição hebraica anteposta ao nome Salomão não garante a autoria deste. O cântico pode ser dele ou dedicado a ele, foi o que eu disse anteriormente. Justamente por causa, no hebraico, por causa dessa preposição, ela deixa essa dúvida: se ele foi composto por Salomão ou se foi composto para Salomão. A gente parte do princípio, pela quantidade de coisas que Salomão escreveu, e realmente a autoria seja dele mesmo. Salomão escreveu 3.000 provérbios e 1.005 cânticos. Está lá em 1 Reis 4,32. Então, assim, Salomão foi um homem diferenciado. Então, apesar dessa dúvida na preposição, de que realmente é dele ou não a composição, mas a grande maioria aceita Cantares como sendo de Salomão, sendo um hino escrito por Salomão. Cantares tem 117 versículos. Então são características que o livro tem e que a gente está colocando. O livro faz referência a 15 espécies diferentes de animais e 21 espécies de plantas. Isso também está nesse mesmo texto lá de 1 Reis 4,33. Salomão fez catalogou esses nomes de plantas e tudo mais. Cantares fazia parte dos 5 rolos da literatura judaica, que é o Megilote, composto também por Ruth, Cantares, Ruth, Lamentações, Eclesiastes e Esther. Então, é literatura poética.
cantares esses livros eram lidos, né, todos eles, eram lidos publicamente nos principais festivais de Israel. E especificamente Cantares era lido no 8º dia da Páscoa. Então a gente viu, por que eu coloquei aquele vídeo no início? Aquele ali é só o capítulo 1. Cantares é música, é um poema musical. E muitas vezes nós queremos entender Cantares, interpretar Cantares como prosa. E aí nós vamos ter muita dificuldade, ainda mais que o livro de Cantares ele é cheio de linguagens, figuras de linguagem. É um relacionamento de um homem e mulher, e que, com a linguagem toda poética, e que um vai elogiando o outro. E esses elogios, eles são trabalhados com uma linguagem totalmente diferente da que nós estamos acostumados. Por quê? Cada cultura ele tem as suas características próprias. Só a título de exemplo, Salomão fala para a esposa, ele fala assim lá no versículo 1, ele vai elogiar a esposa, a partir do 8, ele fala assim: se tu não o sabes, ou mais formosa entre as mulheres, sai-te pelas pisadas dos rebanhos e apacenta os teus cabritos, junto às tendas dos pastores. As éguas dos carros de Faraó te comparam, ó querida minha. Você chegar para sua mulher hoje falar com ela que ela é uma égua, você vai dormir lá no sofá. Vai ficar ruim para você. Mas, se você... O que ele fala? Ele compara ela com uma égua. Quer dizer, era o que tinha na época, o que era importante para eles na época. Salomão era um criador de animais, e essas éguas vinham do Egito. Eram os animais mais perfeitos, mais bonitos. E eram animais fortes, belos. E ele compara a amada dele com essas éguas. Ou seja, na cultura deles, isso era totalmente plausível. Para eles entendiam, não tinha dificuldade nenhuma. Trazendo para a nossa cultura, se a gente faz um elogio dele, fala que a mulher é uma égua, você está arrumando uma confusão grande. Na nossa cultura, o que nós utilizamos? Você é uma gata, você é uma gatinha. Então, quer dizer, talvez se nós levarmos o gato, o gatinho para lá, não vai fazer sentido nenhum para eles. Porque não é a característica cultural que eles estão acostumados. Então, para eles, utilizar esses animais, essas figuras de linguagem, fazia todo sentido por causa da cultura deles. E aí, e o autor, ele viaja nessas questões. Fazia parte do gênero sapiencial, né, do sabedoria. E aí nós temos 4 tipos de interpretação de cantares. A mais recorrente é essa aí, interpretação alegórica, que é a mais perigosa, porque ela vai nos conduzir a erro. Ela vai falar... Vou tentar tirar um negócio que está me atrapalhando aqui. Salomão representaria o Senhor na tradição judaica ou Cristo na tradição da igreja. Ou seja, essa interpretação alegórica vai pegar o livro de Cantares e vai dizer que o povo judeu vai falar que era o relacionamento de Deus com a nação de Israel. A igreja, por sua vez, copiou e falou: não, é a relação entre Cristo e a igreja. E aí vamos comparar a Sulamita representando Israel, ou a igreja, as 80 concubinas. Teve gente que, igual esse Epifânio, bispo de Salamis, no Chile, ele comparou como 80 heresias,
As 80 concubinas seria uma referência a 80 heresias. Obrigada. Então, quer dizer, a interpretação alegórica, ela vai forçar demais o texto. E fazer com que o texto fale determinadas coisas que o texto não está falando. A interpretação alegórica tem a perspectiva de ser uma forma usada de tratar o livro. Ela busca interpretar esses textos de uma forma muito espiritual. Pega toda essa alegoria, todo esse conjunto de figuras de linguagem e espiritualiza. E acabam falando coisas sobre o livro que o livro não está falando. O livro não está falando do relacionamento de Deus com o povo judeu, nem está falando do relacionamento de Cristo e a igreja. Ele está falando do relacionamento de um homem e mulher. Então, ponto. Essa tentativa de interpretação alegórica ela é perigosa e ela acaba induzindo as pessoas ao erro. E, normalmente, quando nós ouvimos pregações que são rarissimamente a gente vê alguém pregando dentro do livro de Cantares, mas quando a gente tem a oportunidade de ver, você pode perceber que ele vai fazer a interpretação alegórica. Vai tentar falar que esse livro está relacionado entre Cristo e a igreja. Estou travado aqui. A segunda forma de interpretação é a interpretação típica. É bem parecida. Na interpretação típica, o poeta baseia o seu poema num incidente realmente histórico na vida de Salomão. A camponesa sulamita teria ensinado a Salomão a entender o significado do verdadeiro amor monogâmico. Então, a típica ela vai voltar um pouquinho mais para o lado do que o texto realmente é, mas vão forçar a barra também. A interpretação típica se assemelha à interpretação alegórica ao fazer analogia dos personagens com o Senhor, com Israel ou com a igreja. A diferença é que neste método é menos ousado que o alegórico. Isto é, o típico não tenta achar analogia com todos os detalhes do livro como faz a interpretação alegórica. A interpretação alegórica ela vai pegar todos os textos cantados e vai interpretá-los fazendo alegoria. Essa aqui ela vai pegar algumas figuras, ela reconhece o relacionamento da Sulamita, de Salomão, o relacionamento humano, e ela vai pegar algumas partes e vai interpretar de forma alegórica também. Né? E aí nós temos a interpretação dramática. A essência dessa interpretação é que o hino é um drama apresentando Salomão apaixonado pela Sulamita, uma jovem culta, a qual ele a introduz no Palácio Real em Jerusalém. A hipótese do pastor, que vai surgir, a figura do pastor, seria um quarto personagem, né, nessa história. Introduz no hino o terceiro personagem, um pastor, ao qual a jovem Sulamita permanece fiel apesar da atitude de Salomão. E aí nós temos que pensar lá em 1 Samuel 8:5 e 11:22, quando Samuel estava no fim da vida dele e os filhos que deveriam fazer a sucessão, eles não tiveram a mesma característica do pai, de Samuel. Eles eram corruptos, eles faziam várias coisas erradas, e a nação, os líderes judaicos, eles chegaram para Samuel e pediram um rei. Não, nós queremos um rei. Samuel não gostou, levou isso à apreciação de Deus. Deus falou: Samuel, eles não estão rejeitando vocês, estão rejeitando a mim. Você pode dar a eles um rei, mas você vai falar para eles o seguinte: os filhos deles pertencerão ao rei,
irão trabalhar, irão servir no exército do rei. As filhas irão trabalhar para o rei, serão concubinas do rei, eles terão que pagar impostos, e fez uma descrição completa da obrigação que eles teriam com essa decisão. Mesmo assim, eles optaram, não, nós queremos ser igual às outras nações, então nós queremos um rei. Então, essa interpretação dramática, ela leva em conta essa questão que essa jovem, ela teria uma paixão por esse pastor, e pela obrigatoriedade de o rei convocando, o rei tinha o harém dele, e ele mandava o seu súdito buscar as moças jovens que existiam, que ele queria. Então, ele não tinha, os pais não tinham como barrar. Simplesmente, os emissários do rei chegavam e falavam, olha, o rei mandou buscar sua filha. Ela vai pertencer ao harém do rei. E a pessoa também, a moça também não tinha escolha. Então, essa interpretação dramática, ela vai levar isso em consideração, que essa sulamita, ela foi buscada, aí num contexto contra a vontade dela, e que ela tinha uma paixão por um pastor. Também força o texto, quando a gente lê Cantares, ele todo, você vê que ele vai forçar o texto também. A melhor interpretação é a interpretação literal. Na interpretação literal, o poema é considerado como um cântico de amor. Contudo, a interpretação literal não descarta possíveis aplicações do cântico na vida do leitor. Todo o texto da palavra de Deus tem ensinos preciosos para os leitores. Fazendo a interpretação literal, que é um relacionamento de Salomão com uma mulher, mesmo sendo um poema, sendo um hino, ele tem elementos ali que podem ser extraídos e aplicados na nossa vida. É diferente da primeira interpretação, que vai interpretar esse relacionamento como Cristo e a igreja. Ou seja, isso foi escrito lá no ano 900 a.C. Então, quer dizer, nem a igreja existia. Quando você faz a interpretação literal desse relacionamento de um homem e mulher, é claro que a palavra de Deus ela é rica, e você vai ter ensinamentos que podem ser aplicados na nossa vida. O princípio básico dessa interpretação é que o hino é um poema que exalta o amor humano. Então, se nós entendemos Cantares partindo desse pressuposto, que é um livro, e ele foi colocado ali para mostrar para nós como que Deus vê o relacionamento de um homem e de uma mulher, é o suficiente. Porque lá em Gênesis fala, deixar o homem, seu pai e sua mãe, se unir a sua mulher, os dois serão uma só carne. Então existe dentro da literatura, dentro da palavra de Deus, um livro que foi especificamente para tratar de como que esse relacionamento ele deve ocorrer. É claro que, tirando as questões culturais que existem, né, da diferença de cultura, da cultura ocidental com a cultura oriental, ele é rico, ele traz muitos ensinamentos que podem ser aplicados na nossa vida. Considerando a perspectiva literal, o significado canônico de Cantares. O livro exalta o amor mútuo entre o esposo e a esposa, ensina-nos a não desprezar a beleza física e o amor conjugal, considerando de natureza inferior. É o que eu falei anteriormente, a igreja, por muito tempo, ela não valorizou isso. Existia um tabu em que o espiritual era mais importante do que o natural. O livro apresenta uma forte advertência contra o dualismo bíblico, que considera o físico, o material, inferior ao espiritual. Eu acho que nós temos que ter um equilíbrio. As coisas espirituais são importantes, mas as coisas naturais, as coisas físicas também são importantes. Senão não haveria razão de existir. Deus deixou tudo isso para nosso deleite,
para nós desfrutarmos, né? E o relacionamento de um homem e mulher, ele tem a conotação espiritual dele, é claro que tem, mas ele também tem a conotação física, e não só a questão de geração de filhos. Ele tem aquela questão do prazer entre o homem e a mulher, da amizade, da companhia, do ato sexual sendo uma coisa saudável, boa, que traz prazer tanto para o homem quanto para a mulher. Também nos instrui a não glamorizar a beleza física e a não idolatrar o aspecto biológico do casamento. Ou seja, a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, ela nos chama para o equilíbrio. Nós não podemos tender nem para uma coisa nem para outra. Não podemos ir só por espiritual e não considerarmos o aspecto físico, mas também não podemos ir também exageradamente ir para a questão física. E na nossa cultura isso é muito forte, essa questão de a beleza física falar muito mais alto do que a questão espiritual. Então nós temos que ter esse cuidado também de ter esse equilíbrio, e a Bíblia toda ela nos chama para o equilíbrio. A leitura deste livro não tem a intenção de despertar pensamentos sensuais em nossas mentes, mas mostrar que o padrão divino implica também na pureza dentro do casamento. Ele não tem cantares, não tem essa intenção de despertar essa questão sensual. Na nossa cultura tem muito isso, mas eu sempre, quando dou aula, eu falo, olha, se você quer entender a Bíblia, você não pode ler a Bíblia com a mente ocidental. A Bíblia foi escrita no Oriente, uma cultura totalmente diferente da nossa. Então você tem que entender como funcionava aquela cultura da época, o que o autor quis dizer para aqueles primeiros leitores, como eles entenderam aquilo, e aí sim, quando você faz isso, você extrai os princípios que estão ali, que foram ali aplicados, e aplica nos nossos dias. É um perigo quando você abre a Bíblia e começa a ler e fala, Deus falou comigo isso aqui. Uma leitura devocional, você pode até fazer isso, mas uma leitura mais aprofundada, você tem que ter esse cuidado de ir lá, na cultura, no tempo, porque nós temos 2000 anos de lacuna, onde o texto bíblico foi escrito para os nossos dias, numa cultura totalmente diferente da nossa, cultura ocidental totalmente diferente da oriental. Vamos pegar como exemplo a cultura do nosso país. O que nós estamos vivendo hoje, em termos de cultura, de comportamento, dentro da nossa sociedade, é o mesmo padrão que nós tivemos nos anos 70, 60? Não é. Nos anos 60, 70, nós tivemos um tipo de comportamento da sociedade. Hoje, nós estamos com comportamentos totalmente diferentes do que foram vividos nessa época. Agora, imagina, isso eu estou falando dentro da nossa cultura, dentro do nosso país. Agora, imagina você numa cultura ocidental, o texto bíblico foi escrito na cultura oriental e com um lapso de tempo de 2000 anos. Então, é muito tempo. Vamos falar um pouco sobre a Sulamita. O nome Sulamita é aparentado com uma palavra hebraica Shalom, significa paz, prosperidade, felicidade. Possibilidades sobre a Sulamita. Alguns interpretam como sendo Abizag, em 1 Reis 1:3. Alguns interpretam com o termo Sulamita como variante de Sunamita, como ele era o livro de Sunem. Então, são possibilidades que estão tentando identificar quem que é essa Sulamita, porque o texto não é claro nesse sentido. Então, pode ser, alguns autores consideram que seja a mesma pessoa, a Sulamita com Sunamita, talvez houve só uma variante na hora de tradução. Eles vão considerar que Abizag, essa princesa, seria a Sulamita, e Salomão teve esse relacionamento com ela.
Nós não sabemos. A filha de Faraó, do Egito 3:1, pode ser comparado com os versos 5:6. Então, são possibilidades que alguns teólogos defendem para identificar quem que é a Sulamita. Pode ser a rainha de Sabá, onde Salomão está registrado o encontro dela com Salomão e ela ficou encantada com tudo que ela viu e deu presente para Salomão deu presente para ela, né? Aí nós temos até nas casas da época lá, uma estrela de Davi, um mapa de Jerusalém com o reino de Sabá. Pode ser essa mulher que Salomão teve um relacionamento, essa Sulamita, seria a rainha de Sabá? É uma possibilidade, mas que nós não sabemos. O que nós sabemos sobre a Sulamita? Era a mais formosa entre as mulheres, o texto fala isso, está lá em 8. Era uma mulher virgem, quando fala lá jardim fechado, também dá a entender isso, e era uma mulher virgem, sua beleza realçada pela pele queimada pelo sol. Cantares 6, 8 e 9, ela sobressaiu em meio a forte concorrência. Por que forte concorrência? Porque ela pertencia ao harém do rei. E Salomão, ele teve 1.000 mulheres. Davi teve 500, Salomão teve 1.000. Então, a concorrência era grande. Mas, esse texto de Cantares, ele mostra que tudo indica que foi ela que mexeu com o coração do rei, com o coração de Salomão. Características físicas da Sulamita. Está lá em Cantares 4. Formosa. Deus vai falar, como és formosa, querida minha. Os olhos, seus olhos são como as das pombas e brilham. Os cabelos, teus cabelos são como um rebanho de cabras que descem diante das ondas turvas. Olha para você ver as comparações que estão sendo feitas. Eles estão comparando a figura física dela com o que eles consideravam bonito dentro da cultura deles. Os dentes, teus dentes, como um rebanho de ovelhas recém-tosquiadas. Os lábios, teus lábios são como um fio de escarlata. Tuas faces como romã partida. Teu pescoço é como a torre de Davi. Teus seios são como 2 crias gêmeas de uma gazela. Tu és formosa, né? E aí eu coloquei apenas alguns dos elementos que estão, quer dizer, os olhos dela como de pomba, né? Os cabelos como os rebanhos de cabra, ou seja, estão falando que os cabelos eles eram encaracolados, ou seja, cacheados, né? Os dentes brancos, eles estão comparando, você vê uma ovelha chegando antes do banho, antes de ser tosquiada, ela está toda suja, meio amarelada, e depois que ela é lavada e tosquiada, ela fica branca. Então ele está fazendo a comparação, olha, seus dentes são brancos como uma ovelha depois que ela é tosquiada. Seus lábios como fio de escarlata, ou seja, os lábios são vermelhos. A sua face uma romã, ou seja, ela era uma morena, aí você coloca a imaginação para funcionar. Uma morena e com todos esses atributos. Então, eu até brinquei com a Miriam que quem anglou beleza para chegar perto dessa mulher, né? Aí vai falar dos seios. Os seios são como gazelas gêmeas, ou seja, ele está dando uma característica física da mulher, olhando para ela, exaltando a beleza física dela, e ele vai buscar os elementos que eles têm para descrever de forma poética o elogio que ele está fazendo à beleza dessa Sulamita. Ela vai fazer a mesma coisa também, quando se tratar dele. Característica física do noivo: alvo e rosado, ou seja, uma pele bronzeada. Ele era diferenciado, porque ela o autor coloca, ele se distingue entre 10.000, ou seja, no meio de um monte de vários homens, ele
se destacava, a cabeça como ilustra nobreza que se irradia de sua cabeça, os cabelos cachos de palmeiras, pretos como fogo, ou seja, o cabelo dele, além de ser grande, cacheado, era preto, os olhos como de pomba também, as faces canteiro de bálsamo, os lábios como de lírios, ou seja, ela está descrevendo a beleza física dele. O tempo todo o livro vai retratar isso, um fazendo elogio para o outro. É aquela coisa até assim, que a gente costuma dizer na nossa cultura, aquela coisa melosa, né? Mas é um poema, é um cântico, em que ele está com um relacionamento de um homem e mulher bem diferente do que nós estamos acostumados na cultura ocidental. As mãos cilindros de ouro, as pernas colunas de mármore, o falar doce, dá a entender tanto ele quanto ela, pelas características que são colocadas no livro, que não eram pessoas baixas, que eram pessoas altas. Né? Aqui eu coloquei só alguns elementos que eles vão citar, cabelos como um cacho de palmeira, tá dando a entender que o cabelo era cacheado, só que era cacheado preto, ele vai falar do pássaro, os olhos como de pomba, os lábios como os lírios, ou seja, também, por ele ser moreno, poderia ter uma cor também mais acentuada, mais para vermelho, as mãos cilíndricas, ou seja, as mãos fortes, as pernas como coluna de mármore, né, da ideia de altura, talvez também de pernas grossas, alguma coisa nesse sentido, mas pelo menos a característica que mais é da questão de altura. Então, são coisas que são expressões, são figuras de linguagem que eles utilizaram para descrever tanto a Sulamita quanto a Salomão na figura do homem. Característica do amor de Cantares. É um amor que espera e é um amor exclusivo. Então são duas características marcantes no livro de Cantares. E o tempo todo eles começam um namoro, eles vão se relacionando, vai tendo todo aquele tramo poético por trás, um elogio, uma série de situações que vão, a ausência, o trabalho, a saudade, o sonho que ela tem, então no capítulo 3, acho que no 5, ela sonha, e esse amor é aquele amor que está sendo desenvolvido, e é um amor exclusivo. O amor verdadeiro ele espera. No 2,7 vai: conjuro os filhos de Jerusalém pelas gazelas e servos do campo, ou seja, está usando novamente expressões de animais que eram conhecidos da época, que não acordeis nem desperteis o amor, até que este o queiram. Ou seja, esse amor tem que esperar, não pode ser precipitado. Essa expressão vai aparecer novamente no livro de Cantares. Mulher de Jerusalém, ou seja, essas mulheres possivelmente eram as outras mulheres que faziam parte do harém do rei. Eu os faço jurar pelas gazelas, pelas costas do campo, não desperte nem incomode o amor enquanto ele não quiser. Ou seja, no relacionamento entre um homem e mulher, ele tem que ser desenvolvido de forma natural. E principalmente no relacionamento cristão, ele tem que ser construído através de oração, através da convivência com a família e tudo mais, até que esse sentimento ele possa ser despertado. E aí inicia-se um namoro, um noivado e um casamento, mas esse relacionamento está fundamentado, ele está alicerçado. É isso que está querendo dizer. Mulher de Jerusalém, para jurar, não desperte nem incomode o amor, enquanto ele não é o tempo ainda, né? 1 Tessalonicenses 4,6, Paulo fala assim: que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes nos avisamos e testificamos, claramente é o vingador. Paulo está falando da questão da defraudação do irmão, né? É os namoros que excedem os limites.
questão de sexo antes do casamento, namoros muito avançados. Então, as pessoas solteiras, pessoas que estão em processo de namoro, de noivado, elas têm que entender e pautar esse relacionamento segundo as orientações da palavra. Hebreus 13:4 fala: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como leito, sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adultos. E ele está falando para pessoas casadas. Quer dizer, esse lar, ele tem que ser também um lar sem problemas. Quando eu falo problemas, eu falo no sentido de adultério, de outras coisas que são contrárias à que a palavra de Deus orienta. Outra característica, o amor verdadeiro, ele é exclusivo. Então, o tempo todo nós vamos, na leitura do livro de Cantares, a gente vai ver isso. O meu amado é meu, eu sou dele, ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Eu sou do meu amado é meu, ele pastoreia entre os lírios. Eu sou do meu amado, ele tem saudades de mim. Jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial recluso, fonte selada. Ou seja, está falando de exclusividade, de que essa mulher, ela pertence a ele. E ele a trata, esse tipo de relacionamento, ele chega a um nível de que ela seja comparada à sua irmã. Tamanha afinidade que deve existir entre os dois, né? Apesar de ser um relacionamento de um homem e de uma mulher, mas ele chega a esse nível de comparar como se fosse irmãos. Isso a gente vê, é muito comum a gente ver isso nos casais mais antigos. Quando a gente observa esses casais que têm uma vida tranquila, que estão casados há muito tempo, você percebe que um começa a ficar bem parecido com o outro. E tanto no aspecto físico mesmo, você vê que um começa a ficar bem parecido com o outro, e também nas atitudes. É interessante que às vezes assim, eles estão numa reunião com pessoas públicas, assim, uma festa, no almoço, numa confraternização, e acontece alguma coisa, só de um olhar para o outro já sabe o que está acontecendo, o que vai ser feito, qual a atitude que eles vão tomar. Então, esse nível de aprofundamento, ele vai acontecer com o tempo, né? Os casais vão pegando essa característica e vão se conhecendo tão profundamente que um olhar que um dá para o outro já é o suficiente, não há necessidade nem de falar nada, porque o outro já entende o que o outro está querendo dizer. Esse texto aqui, temos uma irmãzinha, seus seios ainda não estão crescidos, faremos com a nossa irmã no dia que for pedido em casamento. Se ela for um muro, construiremos sobre ela uma torre de prata, se ela for uma porta, nós reforçaremos com tábuas de cedro. Eu sou o muro e meus seios são as suas torres. Assim me tornei os olhos daquele como alguém que inspira paz. Mais na frente eu vou falar sobre isso, que na questão do relacionamento dos dois, vai existir o cuidado com a família. Quer dizer, essa menina possivelmente pode ser a irmã dela mais nova, que vai passar pelo mesmo processo, e a Sulamita, como já passou por isso, cabia a ela também orientar essa menina, os irmãos também proteger essa menina, e passaria por esse mesmo processo. Essa pergunta é interessante, que faremos com a nossa irmã no dia que for pedido em casamento. A gente pode pensar naquele texto de Samuel, né? Ou seja, essa menina, ela não tem nem seios ainda, não está formada ainda para o casamento, e pode ser requisitada para o harém. E no harém, o dia que o rei convocar, ela vai ter que ir, vai estar com o rei. Então, pode ser isso também, nós podemos entender dessa forma.
mas também pode entender como sendo uma preocupação de preservar essa menina, uma vez que a outra já passou, essa irmã já passou por todo o processo. Princípios do livro de Cantares. Que tudo aquilo que nós vimos de Cantares, né? O que nós podemos tirar do livro de Cantares, apesar de toda a linguagem metafórica, aí os hipérboles, que são exageros, toda essa linguagem figurada, o que a gente pode tirar para nós? O relacionamento passa pelo conhecimento e respeito público. Está lá no 8.1. O 8.1 vai ser praticamente um resumo do relacionamento dele. Tomara força como meu irmão que mamou no seio da minha mãe. Então, ou seja, quando se encontrasse na rua, beijar-te-ia e não me desprezariam. Ou seja, é uma manifestação pública que eles seriam respeitados, essa pessoa seria respeitada. Então, o relacionamento passa por esse conhecimento e respeito público também, né? Quando se inicia um relacionamento, principalmente se o casal for cristão, ele vai ser observado, tanto fora como dentro. Todos nós somos. Hebreus fala que sobre nós tem uma nuvem de testemunhas. Então, o relacionamento também passa pelo crivo da família. Ela desejava levar ele para casa, para a família. Levar-te-ei, introduziria na casa da minha mãe, e tu me ensinarias, eu te daria beber vinho aromático, moço das minhas romãs. O relacionamento passa pelo crivo da família. Não tem jeito. São duas pessoas totalmente diferentes que vão se juntar, né, vão casar, e cada um traz os valores da sua casa, da sua família, da forma como foi criado. Então, não tem jeito de você entrar num relacionamento sem que a família esteja participando desse processo. O que a gente vê aí que acontece e que tem dificuldade nesse processo aí, a tendência é não dar certo, ter problema sério. O relacionamento é uma via de mão dupla, então ela vai falar tanto de dar e receber amor. Então no 8.3, a sua mão esquerda estaria debaixo da minha cabeça, a direita me abraçaria. Então tem que ter essa reciprocidade do casal. Tem gente que eu vi, quando fez o curso de noivo, a gente ouvia muito isso. Tem gente que fala assim, vou casar para ser feliz. Não, se você tivesse a intenção de casar para ser feliz, você não vai dar certo. Você tem que casar com a intenção de fazer o outro feliz. Da mesma forma, o outro pensando dessa forma, os dois vão se completar. É fácil? Não é fácil, mas esse é um processo, aquilo que Deus deseja para um relacionamento de um homem e mulher. 8.4, relacionamento ou casamento baseados em opressão de pais e amigos, geralmente são fracassados. Muitas vezes os casamentos feitos por interesse, né? Aquela expressão, conjuro os filhos de Jerusalém, que não acordeis nem desperteis o amor até que este queira. Quando há essa pressão de família, que a filha casa, que o filho casa, às vezes por interesses comerciais, às vezes a questão financeira, a pessoa é rica, ou tem uma boa condição financeira, então existe muito isso. Ou, por outros motivos, e há essa interferência, essa pressão em cima, a tendência é que não dê certo. Vão casar, vamos dizer assim, cumprir o que as pessoas estão querendo, mas quando eles estiverem os dois sozinhos, daí a pouco problemas vão começar a surgir e eles não vão ter estrutura
para suportar tudo isso, e aí vem as brigas, vem as agressões, aí vem separação, divórcio, que nós temos visto na nossa sociedade, homem matando mulher, espancando, mulheres com medida protetiva. Então, assim, está um negócio complicado e muitas vezes pode acontecer por esses motivos. Devemos amar e honrar as nossas famílias, por mais difíceis que elas sejam. Quando você casa, você não exclui a família da pessoa com quem você casou, e eles não são perfeitos, têm problemas, então, mas mesmo assim, o que o texto nos entende. Quem é que está sobre o deserto, vem encostar no seu amado, debaixo da macieira despertei, ali esteve tua mãe com dores, ali esteve com dores aquela que te deu a luz, né? Ou seja, a mãe, quando ele encontrou, ela estava debaixo dessa macieira. Ou seja, foi ali que a mãe a gerou. Quer dizer, se hoje ele está casado com ela, alguém gerou, uma família dela, a mãe, os pais, geraram, criaram, então, faz parte do processo, né? Então não tem como você casar com uma pessoa e simplesmente achar que a família dela, dali para frente, não tem mais importância. Você não pode deixar interferência na vida do casal, mas eles continuam sendo família, do mesmo jeito. O casamento é uma viagem a dores, a vida de solteiro tem que ficar para trás. Muitos casamentos não dão certo por causa disso, porque as pessoas casam, mas acham que ainda devem continuar com a vida de solteiro. Não mudaram nada. E isso, com pouco tempo, vai dar problema. Eu tive um colega meu que casou, adorava jogar bola. Ele casou, quando foi no sábado, quando foi no domingo, ele acordou de manhã, a mulher acordou, onde você vai? Eu vou jogar bola. Pegou a bola, pegou a chuteirinha dele e foi jogar bola. Então, quer dizer, problema. O casamento não nos exime de responsabilidade para com os nossos familiares. Não tem jeito. E com um problema lá na casa da sua esposa, ou na sua casa, lá com seus pais, não vai ter como você falar assim, não tem nada a ver com isso, não, esse é o problema deles. São seus familiares. Então, vão ter que estar lá. Temos uma irmãzinha que ainda não tem seios, e faremos a essa nossa irmã no dia que ela for pedida. Se ela for um muro, edificaremos sobre ela uma torre de prata, se for uma porta, cercá-lo-emos com tábua de cedro. Ou seja, está falando de proteção, está falando de envolvimento. No caso aqui do texto de Cantares, a Sulamita que passou por tudo isso tinha uma irmã. E essa irmã passaria por várias coisas que ela já tinha passado. Então, cabia a ela também a proteção. No mesmo caso, nosso relacionamento com os nossos familiares. Se tem um problema lá, não podemos virar as costas e falar assim, não tem nada a ver com isso. Isso é nossa família, não tem jeito. Os negócios da família passam pela justiça social, pagamento de impostos, salário de funcionários e gestão eficiente. Isso vai estar no 11. Teve Salomão uma vinha em Baal-Ramon, entregou a uns guardas, cada um trazia pelo seu fruto, 1000 peças de prata. No 12, a vinha que me pertence está ao meu dispor, tua, Salomão, terá os 1000 ciclos, e os que guardam o fruto dela, 200. Ou seja, uma gestão, agora os irmãos dela no início do texto, lá no capítulo 1, eles obrigam ela a cuidar da vinha, e não permite que ela cuide da própria vinha. Agora ela já está cuidando da própria vinha dela. Quer dizer, é uma gestão de negócio, tanto o marido quanto ela, e com a preocupação com o social, com o pagamento dos funcionários e tudo mais. Então, no nosso contexto hoje, a mulher pode ter a empresa dela, o homem pode ter a dele, os dois podem serem sócios, podem ter o trabalho, e nós temos as nossas obrigações. Tem a questão social, né?
você tem funcionários, ele tem família, você tem obrigações com ele, você tem obrigações com pagamentos de impostos e tudo mais, né? E a questão da gestão, fazer a gestão do negócio, do casal ou individual, mas no final das contas vai ser a vida do casal, o patrimônio que vai agregar a vida do casal. Né? Porque depois que você casa, a não ser que você case em separação total de bens, mas normalmente o regime é parcial de bens, a partir do casamento, tudo aquilo que for conquistado serão dos dois. Né? 8,14 vai falar assim: vem depressa, amado meu, quase semelhante ao gamo, ou filho da gazela, aquele animal que eu mostrei lá no início, que salta sobre os montes aromáticos. 13 diz assim: os que habitam nos jardins dos companheiros estão atentos para ouvir a tua voz, faz-me, pois, também ouvi-la. Ou seja, o sucesso do casal, ele será testemunho para os de fora. Quando eu falo sucesso, não estou falando sucesso, necessariamente sucesso financeiro. Pode até ser um sucesso financeiro, mas a vida dos dois, ela acaba sendo testemunho para as outras pessoas. Por mais simples que sejamos, tem pessoas que se espelham em nós, ainda que nós não sabemos, mas as pessoas se espelham em nós. As pessoas nos observam o tempo todo, eles olham as nossas atitudes, nossas condutas, e eles copiam, aprendem, e muitas vezes eles querem conselhos nossos. Então, o sucesso do casal acaba sendo um testemunho para os de fora. As fontes que eu utilizei foram essas aí. E aí, deixa eu tentar voltar aqui. O T. Luiz